força sempre, um beijo pra vocês, tá? O nosso assunto da primeira página de hoje, Ítalo, ele é um tanto quanto delicado. É uma pauta que veio se estendendo ao longo dos últimos anos, gerou ali uma exposição desnecessária e trouxe à tona um assunto muito delicado, né? Que envolve a atriz. Começou criança na TV brasileira e acabou passando por um drama muito grande. A gente está falando da Clara Castanho. A atriz Clara Castanho, para quem não lembra, né, em junho de 2022, o Hospital e Maternidade da Redditor, São Luís, vazou ali informações sobre a gravidez da Clara Castanho, e 1 ano e meio depois, essa rede, né, que é inclusive uma das principais do estado... Das mais caras, né? Com certeza, das mais caras ali, ela foi condenada a pagar R$200 mil de indenização por danos morais aí para Clara Castanho. Depois de ter, né, um dos momentos mais difíceis da vida dela, ela foi super exposta. A Clara chegou a divulgar uma carta, né, revelando que foi vítima de um abuso, né, um abuso sexual. A gente tem que, às vezes, falar pela tangente aqui por conta do YouTube, né? Ela divulgou uma carta, né, falando que foi vítima, ela engravidou e optou por entregar a criança para doação, seguindo ali, claro, todos os trâmites legais. Na época, até o Léo Dias chegou a se desculpar, né, pediu desculpas para ela por ter dado essa notícia. Teve um outro rapaz também da Cátia que foi desligado por conta disso. Uma roda, né, aconteceu, vários... fofoqueiros foram demitidos por conta dessa pauta. Léo Dias foi um deles, foi demitido do Fofocalizando, foi pra Rede TV e agora voltou. Ele até disse que adotaria a criança, enfim. Ela optou por seguir todo, né, o procedimento legal para a adoção dessa criança. Ela não queria que esse crime fosse exposto, mas foi surpreendida aí com o vazamento das informações por parte da equipe do hospital. E essa vitória, ela foi em primeira instância, tá? Sim. O Alberto Gentil de Almeida Pedroso, juiz da 8ª Vara Civil de Santo André, ele apontou que esses fatos, né, que deveriam ter sigilo e descrição absoluta, eles foram vazados e explorados indevidamente com requintes de crueldade moral inacreditáveis. O vazamento ocorreu por falha humana interna do pessoal do hospital. Esse trecho foi o início das aspas aí do Alberto Gentil de Almeida Pedroso, juiz da 8ª Vara Civil de Santo André, Ítalo. Eu acho, Daniel, que não tem uma outra explicação melhor para o que aconteceu do que essas aspas dadas pelo juiz, né? Dados vazados, explorados de forma indevida, com requintes de crueldade. Eu acho que é mais do que óbvio todo esse achincalhamento público que a Clara Castanho sofreu por informações que no início foram dadas pela metade. Ela foi julgada, como já é comum a gente ver as mulheres sendo julgadas no Brasil. A gente vê uma apresentadora aí que foi agredida pelo ex-marido sendo agredida até hoje, né, pelos comentários nas redes sociais, um monte de gente falando asneira, e a situação da Clara Castanho continua, porque o juiz, no voto dele, falou o seguinte, abre aspas, foram gravíssimas as consequências psíquicas suportadas pela autora. O hospital foi o grande potencializador do ocorrido ao não contratar profissionais comprometidos com seus deveres éticos, ao não impedir o vazamento de dados sensíveis, a não tratar os dados adequadamente e muito menos por solucionar rapidamente o dano causado por desídia e despreparo. Completou aí. A primeira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença, mas reduziu o valor da indenização que inicialmente havia sido feita aí no valor de R$1 milhão, né? Acabou ficando por 200 mil, mas é aquilo, né? Ainda está na primeira instância, ainda existe essa possibilidade de recorrer. Saiu barato, inclusive, para comprar. Saiu baratíssimo, saiu baratíssimo. Isso aí, 200 mil, eles fazem num dia, quem sabe até menos. Com certeza. Né? Tem que doer no bolso, gente. Eu tô falando isso aqui, não é porque a Clara Castanho, eu sempre repito isso. O que acontece com gente famosa é um exemplo do que pode acontecer com gente anônima. E quando isso acontece com uma pessoa famosa e a gente vê que mesmo com toda a exposição, com todo o problema que isso causou com ela, isso só tirou 200 mil do bolso de uma marca gigantesca, conhecida no Brasil inteiro, é sinônimo de que se acontecesse com uma pessoa
Anônima, que não é né? conhecida, com uma pessoa anônima, iria ficar por isso mesmo. Iria ficar por isso mesmo, porque a gente sabe como é morosa a justiça no Brasil, a gente sabe como existe ainda muitos crimes que são sim acobertados, né? Porque quando é uma pessoa anônima que sofre e não tem o poder da mídia do lado dela para divulgar esse tipo de coisa que aconteceu, a gente sabe muito bem para onde que vai. Não dá em nada, não dá em absolutamente nada, né? E ainda tem aqui ainda informação do que o desembargador e relator do caso, Francisco Loureiro, disse, abre aspas, houve evidente violação de sigilo profissional mediante fornecimento a terceiro de dados médico-hospitalares que dizem respeito à privacidade e intimidade da paciente autora. Cabia aos prepostos do hospital, desde o corpo médico até a enfermagem, a mais estrita observância do dever de sigilo. Óbvio que ao fornecer ilicitamente os dados pessoais da paciente a terceiros, inclusive a jornalistas que se dedicam a fazer matéria sobre vida pessoal de pessoas notórias, contribuíram de modo decisivo para a ocorrência do dano, conclui aí o juiz nessa situação. Realmente, né, a Redditor é uma das maiores, né, uma das mais caras, inclusive, e deveria responder, inclusive, Ítalo, na minha opinião, na esfera da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente sabe que a multa é maior, onde a gente sabe que existe uma política mais restrita, né? O que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados que fala como as empresas elas podem tratar aqueles dados dos clientes, né, dos pacientes também, afinal o paciente também é um cliente uma vez que você está ali pagando, né? Então ela moveu essa ação contra a Redditor de hospitais. Acho que sim, deveria ser. Eu achei 1 milhão até barato para todo esse trauma, esse transtorno que a Clara Castanho acabou passando, né? Então eu me lembro que até o Léo Dias deu depoimento sobre esse caso, vários jornalistas foram convidados a dar depoimento sobre esse caso. Eu achei realmente uma indenização muito baixa. Está na primeira instância, esperamos que os advogados dela recorram sobre isso e que ela consiga, de certa forma, uma indenização que amenize. A gente sabe que não vai resolver. O trauma aconteceu, o dano já aconteceu. Agora, essa empresa precisa sim ser responsabilizada, porque é muito fácil você pegar uma pessoa que foi vítima de um crime tão bárbaro quanto foi a Clara Castanho, ela confia no hospital, ela vai lá, ela tem o tratamento, é feito tudo aquilo que é necessário, depois a informação vaza e só 200 mil reais vão resolver esse problema? Não são 200, 300, 1 milhão de reais que vão resolver esse problema ou que vão resolver o dano que ela passou e muitas vezes o trauma psicológico que ela passou. Foi um tema importante? Com certeza. Afinal, a Clara Castanho veio a público para levantar uma bandeira, principalmente incentivando as mulheres a denunciarem esse tipo de coisa. Mas foi uma vertente que ela foi obrigada a tomar. Não foi uma escolha dela, ela não queria divulgar essa informação e isso acabou vazando por incompetência dos profissionais da Redditor. A gente espera que doa, né, no bolso da Redditor a ponto de pagarem uma indenização e a ponto também de treinar melhor os seus colaboradores, a ponto de melhorar o sistema e melhorar a segurança para evitar esse tipo de vazamento. A gente fala muito do jornalismo de celebridades, que é o que a gente fala aqui no nosso programa, mas em alguns casos a gente deixa passar propositalmente, porque está acima de qualquer coisa, está acima do que a gente quer noticiar. É uma coisa muito íntima, é uma coisa muito pessoal que a pessoa mesma optou por não divulgar. E a gente respeita isso, né, então. E, Daniel, eu só queria também essa questão, não é somente a empresa culpada, tá? Tem a pessoa física. Com certeza. A pessoa física que fez a divulgação desse conteúdo. E aí, cadê essa pessoa? Quem foi, em né? que pé que tá isso? Porque assim, não passando pano aqui pra empresa nenhuma, eu quero mais que se lasque, né? Mas a pessoa física que fez isso não tem caráter. A pessoa física que vazou o dado de uma pessoa, uma paciente, né, que confia no hospital, que confia em passa esses dados, ela não tem caráter. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto. Não dá para você treinar caráter numa pessoa que não tem. Então, eu acredito que não somente a empresa, a rede, né, o hospital que foi condenado, deveria também condenar o funcionário, né, que
tá falando aí que foi mal treinado e tudo mais, mas a gente sabe que não é só isso, né? Pelo amor de Deus, tem coisas que não precisa de treinamento para você saber, tem coisas que já vem instalado aqui, ó, dentro da cabeça quando a gente é educado, né? Pelo visto, tem gente aí que não foi. Mas vamos, Daniel, vamos girar o nosso... Eu só queria ler um comentário aqui que a Tina falou, né, a respeito desse caso. Tina, não fala isso, não. Independente disso, da opinião, eu acho que o comentário que você fez aqui, ele é muito feio. Obrigado por ter participado, mas não fala isso. Porque independente de qualquer situação, a gente está falando de uma pessoa que foi vítima de algo, sabe? Sabemos que tem mães que realmente não querem as crianças, mas chegar nesse nível onde a informação foi vazada, não foi ela que foi a público. A Tina comentou assim, ó, gente, com essa cara com certeza não foi abusada, só não quis a criança. E é muito sem lógica uma pessoa famosa achar que pode fazer alguma coisa escondida, porque hoje tem internet para tudo, né? Mas é justamente para isso. A empresa, o hospital, ele tem a obrigação que é o sigilo médico, o prontuário médico, para todo mundo. É lei, inclusive. O meu prontuário, o seu, do Ítalo, qualquer pessoa, ele é restrito. Quem tem acesso? O paciente deve ter acesso ao próprio prontuário, é obrigado o médico a fornecer esse prontuário, e o responsável, o médico responsável, junto com o hospital e o corpo clínico do hospital. E ele deve ser usado exclusivamente para isso. Mas falar que ela não queria criança, isso é mentira, é uma outra coisa, é um pouquinho mais grave do que parece. Então, com base em quê também, né? Com base em quê chegou nessa conclusão? Foi feito um laudo que realmente um abuso aconteceu, né? Ela não quis retirar a criança, ela podia ter feito isso. Ela optou por seguir com a gestação e deixar essa criança para adoção, uma vez que ela entendeu ali que era o que deveria ser feito, e tá tudo bem também, né? Mas eu acho que esse tipo de comentário é o que a gente precisa evitar por enquanto, né? E apoiar essas vítimas a denunciarem, a irem atrás dos seus direitos. Então não comenta mais isso não, em respeito até à própria história da Clara Castanho e a tudo isso que ela passou. Mas de qualquer forma, obrigado pelo seu comentário, tá? A gente segue acompanhando e vamos atualizando aqui no nosso Papo de TV, tá? Bora girar então, que tem mais assunto pra gente tratar, ó. Em contrapartida, Ítalo, o que a gente traz agora é o